Perfeito. Felipe, a gente escutando aqui 1.500 e mais, né? Segue crescendo esse número. E a gente pensa, né? O setor bancário brasileiro tem 5, 6 grandes bancos que sempre concentraram o crédito. Vamos falar de crédito, já que, né, estamos aqui para falar disso também. Mas sempre concentraram todo o setor bancário. E no crédito especificamente. E, historicamente, a gente tem uma concentração de aproximadamente 80% de todo o crédito que se oferece no Brasil, ele vem desses 5, 6 grandes bancos, né? O que uma fintech pode trazer de diferencial para o mercado frente a toda essa concorrência e quase desleal concorrência? Uhum. Perfeito, Thiago. Acho que, antes de tudo, a fintech ela tem uma origem do desejo orgânico do cidadão, né? Ninguém quer, como consumidor, ficar na mão de poucos e se sujeitando àquelas regras antigas, né? Filas, critérios injustos, outros, depende do ângulo, um pouco mais justo, enfim. O evento, né, das fintechs era a manifestação orgânica do cliente, ou seja, a necessidade de colocar o cliente no centro, né? Com isso, o nosso poder executivo ele começou a fazer grandes movimentos que vão exatamente desconcentrar, né, esse processo de grandes players no mercado, especificamente no mercado financeiro, os grandes bancos, né? Mas isso está em todo o mercado, né? Nós vamos falar do mercado de saúde, em todos os segmentos também. E aí, especificamente no nosso segmento, o que diferencia, o que fortalece esse processo é, então, o apoio do Poder Executivo, o cliente que exige um atendimento melhor, e aí, naturalmente, é uma disputa inglória, porque no final, por mais que a luta pareça ser gigantesca, quem manda mesmo no final é o cliente. Por isso há tanta audácia das fintechs, né? De concorrerem com empresas centenárias que estão no mercado, né? Uma vez que a gente tem certeza que o cliente está mal atendido, que ele não entende aquele processo, que ele não está satisfeito e que tem, portanto, um espaço grande para ser melhorado, né? Para um terreno grande para ser trabalhado. E aí quem manda nisso é o cliente. Então, o grande ponto não é concorrer com grandes bancos, né? É atender a demanda do cliente. Com esse foco, nascem várias fintechs e, realmente, muitas delas têm sucesso, muitas delas conectam a esses grandes players, né? E outras delas vão concorrer com o tempo a esses grandes players. Mas a grande diferença é o mindset, né? Todas nascem com foco no cliente. Perfeito. E é viável, ou como é aprender com esse cliente no dia a dia, né? Vocês, né, no exemplo de vocês da Finplace, esse cliente, como que ele compartilha essa dor, essa empresa, né, o B2B que você comentou, como que vocês identificam isso? Como que é fácil escutar esse cliente? Qual é a fonte que vocês bebem para entender esse cliente e as necessidades que ele tem? Cara, por trás de todo B2B, a gente brinca que tem um 2C, né? Tem uma pessoa física, um consumidor. Então, no final, nós estamos falando de pessoa para pessoa. Então, não tem nenhuma conversa que a gente não tenha, né? Por exemplo, aqui no nosso café, que a gente não tem algum problema, né, com um serviço financeiro, por exemplo, né? Então, através de todo essas conversas, toda essa realidade, né, a gente foi aprendendo com o tempo, né? E aí, com o advento da lei, a abertura do Poder Executivo, para que pudesse haver essas fintechs, isso é muito importante, né? Porque sem o marco legal das startups, e principalmente a liberação do regulador, que no nosso caso é o Banco Central, para que houvesse essa entrada de novas tecnologias e novos fluxos, né? Não seria possível o que nós estamos falando, porque o mercado era concentrado e ainda a regulação era concentrada, né? Porque o regulador queria falar com 4 players, né? Agora ele entende que para o melhor da economia, para o melhor do consumidor, é importante que ele pulverize isso. Então, com esse advento, a gente consegue melhorar. As dores são especificamente todas aquelas que a gente sente no nosso café, no nosso dia a dia,
né? E no meu caso especificamente, eu tenho 12 anos nesse mercado, né? Trabalhando como financiador, né? Então, eu sei exatamente as dores do financiador e sei exatamente as dores do empreendedor, porque a minha formação, inclusive, é de consultoria internacional, contabilidade, então tive muitos anos do lado de lá, né? Estruturando business plan, fazendo a estrutura de fluxo de caixa, demanda de caixa, e sabendo a dificuldade daquele empresário em conseguir esse crédito. Então, a junção desse know-how, naturalmente, me permitiu, no nosso caso, montar o nosso marketplace de crédito, que é a Finplace, né?